Toda vez que eu aumentar demais a mobilidade, o sistema fica, as fases são soltas. Está todo mundo se movimentando fácil. E aí a pedra vai perguntar, eu sou pesado, eu sou grande, as forças de massa predominam em mim. Se você me colocar nessa pasta, essa pasta consegue me segurar? Eu sou mais densa que você. Porque você é água misturada com alguém, eu sou só alguém, né? A água a densidade é 1. O agregado é densidade de 2,3, 2,4, pode chegar o que você quiser. Eu vou sedimentar? Como é que é o movimento? Então, quando você cria mobilidade, você tem que conviver com um outro risco, que é o risco das fases se separarem. As pedras irem para o fundo e a pasta ir para cima. Esse é um primeiro conceito. Só que os finos, e aí era o bem e o mal da tecnologia, como predominam as forças de superfície, eles falam, não, meu amigo, aqui você não vai descer, porque aqui a união faz a força, porque nós nos atraímos um em relação ao outro. Então, quando você coloca esses finos em suspensão, dificilmente ele vai estar individualizado, porque vão surgir forças de atração. Os finos vão estar em grandes aglomerados, ou assim como cachos de uva, clusters, ou numa reticulada, um 3D assim, né? E aí quando você faz esse concreto, ele nem flui, ele está cheio de pasta, mas ele fica parado. Esse cara está tão aglomerado que ele precisa de uma força mínima para começar a andar, uma tensão de escoamento, né? Abaixo dessa tensão de escoamento ele até se comporta como um sólido, esse reticulado. Essas forças de atração são tão grandes que esse cara para o sistema. Para eu fazer esse cara fluir, apesar da granometria ser certa, toda aquela modelagem de PSMPT ser bacana, né? Eu tenho que encher esse sistema de água, água. Porque aí esses cachos de uva vão estar afastados e o sistema vai andar. Mas e se eu puser muita água, ele fica fraco. Aí eu ponho cimento. Quando você põe cimento, você faz mais e mais cachos de uva. Aí ele para de andar, aí você põe água. Essa equação que vem do sistema ter a tendência natural de aglomeração dos finos é que impedia a resistência passar de 20 megapascal. Porque eu preciso fluir. Em concreto, você precisa garantir a moldagem como um fluido. Não importa se você quer ele meio farofa ou se você quer ele muito sopa. É do jeito que você quer. Agora, se ele se aglomera, e aglomera tanto que ele cria uma gaiola que prende todo mundo, o sistema nem anda. Você tira ele da betoneira, ele fica parado no formato que você deu. Igual uma argila. Porque tem forças de atração no sistema. Então, o que garante coesão também tende a aglomerar o sistema. Ah, mas isso é bom? Fala, é ótimo que seja assim. Porque é isso que depois vai crescer tanto essas forças de atração secundárias, com a transformação do grão de cimento, que ele vai virar um sólido muito resistente. O que endurece um cimento não é nunca, como vocês viram nas aulas anteriores, um grão reagindo com o outro. O que endurece o cimento, agora pensando aqui só nos finos, é que entre um grão e outro tem forças de atração secundárias muito fortes. E essas forças vão aumentando à medida que o grão vai reagindo, né? E vai se tornando aquelas partículas todas irregulares, né? Por quê? À medida que ele reage, aquela área específica aumenta demais. As forças de atração aumentam demais. Então, um grão de cimento não reage com o outro para formar um monolito. Ele se transforma aumentando demais essas forças de atração, a ponto de virar um sólido. Você não separa mais, quando realmente ele está hidratado. Então, quando ele pega a água e ele cria o cristal, etc., ele muda de forma e o ambiente iônico ao redor muda, que essas forças de atração crescem demais. Mas elas já existem desde o primeiro momento. Quando você joga então o cimento na água e faz um caldo, ele nunca vai estar como bolinhas individualizadas, ele vai estar como essas pelotas. Se essa força de atração for muito grande, as pelotas se juntam todas, faz um único material estruturado, que você põe a pedra lá, a pedra fica. Ele não flui. Aí você põe mais água para afastar
aí ele flui, mas aquela água vai deixar uma porosidade que vai roubar a sua resistência. Aí você põe mais cimento para ter resistência, aí ele para de fluir, aí você põe mais água para ele fluir. Colocar cimentos sem garantir individualização não permite passar de 20 megapascal, foi assim o início da tecnologia. Na verdade eu passava de 15. Bom, essas forças são de natureza intrínseca do cara e quanto maior a área específica, maior a força. Então quanto mais fino é a partícula, mais força de atração ela tem. Né? Sem entrar em muitos detalhes, os grãos, sobretudo de cimento, têm cargas positivas e negativas no meio líquido. Todo sistema tem uma força de atração, mas também tem uma componente de repulsão, que se representa nesse diagrama de energia potencial aqui. Isso aqui é o posto de atração, isso aqui é um diagrama de energia. Tudo na natureza quer minimizar o estado de energia. Então, se a barreira de repulsão for muito grande, se você aproximar, aumenta o estado de energia, o cara se afasta. Se a barreira de atração for muito profunda, quando você aproxima, minimiza o estado de energia, o cara cola. Nesse diferença entre o azul e o verde aqui, gera esse vermelho. Ou seja, a resultante de aproximação dessas duas partículas é que elas estejam próximas. Se qualquer distância além desse ponto aqui, aumenta o estado de energia, ou se um grão colar no outro, também aumenta. Então esse cara vai ficar parado nessa posição aqui. Próximazinha, quase em contato. Comecei a hidratar, aumentei a superfície específica do sistema, eu diminuo a barreira de repulsão e aprofundo a barreira de atração. O estado de energia para sair daqui é cada vez maior. Quando ele virar um sólido para valer, isso aqui é aqui, né? Não sai nunca mais. Você precisa de energia demais para afastar o sistema. Então a transformação do cimento leva a isso. Né? Uma aprofundação dos vales de atração, uma derrubada das barreiras de repulsão, porque são partículas pequenas, com grande área. Com grande área esse fenômeno é dominante. Para provar que esse é o formato, essa é uma microscopia de um grão de cimento hidratado. Esses cabelinhos de fato acontecem. Isso é o grão de cimento se transformando. Agora, pensando no nosso concreto, então se eu tiver que conviver assim, eu estou perdido. O sistema não flui fácil, sempre vai precisar de muita água. Tudo aquilo que eu falei de IPS não vale. O IPS só é válido se as partículas estiverem individualizadas. Como eu passo daqui para cá? É isso que nós temos que aprender agora, porque eu posso combinar tamanho, posso mexer no empacotamento, mexer na área e mexer no teor de líquido, mas para os finos ficarem nessa condição, eu tenho que acrescentar algo a mais. Né? E isso vão ser aquela família de aditivos. Eu vou colocar alguém a mais para mexer com uma propriedade do sistema, para que ele fique assim contrariando sua natureza. Né? Para falar de como a gente mede o impacto disso na tecnologia, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, na verdade, antes de entrar em como os aditivos funcionam, é mostrar um pouco como é que a gente mede a consistência. Mostrar aquele cone. Eu vou passar esse vídeo aqui, só para vocês entenderem a medida. Depois a gente vai falar deles lá na frente. O cara está batendo o concreto aqui, só para vocês entenderem o que vocês vão fazer em laboratório. Esse cone, na verdade, ele vai criar um tronco de cone aqui, vai tirar esse formato, preencheu com volume de concreto, e ele quer, a lógica disse, quanto mais fluido o material, mais ele diminui de altura esse cone. Então, eu vou correlacionar agora tudo que nós estamos falando com essa medida de fluidez, até o ponto. Toda a tecnologia de concreto é baseada nisso. Isso aqui é o que o motorista do caminhão vai fazer na obra, para medir a consistência do seu concreto. Depois a gente vai avançar em relação a isso. Isso aí tem limitações, isso é bom para controle tecnológico. Está vendo? Ele vai medir o quanto derrubou. Esse é o que ele chama de abatimento. Então, quando você vende um concreto na norma brasileira, ele te vende uma classe de abatimento, que é essa medida aqui, o quanto diminuiu de altura, e uma resistência e um consumo de cimento. É isso que vai na tua nota fiscal. Quero um abatimento 120. É 12 centímetros aqui, ó.
20 megapascal com 400 kg de cimento metro cúbico. É isso que você compra quando você está na construtora. Então eu vou mostrar o efeito do aditivo nessa medida. Aquele efeito, então, de passar do aglomerado para o desaglomerado, eu não consigo fazer sem aditivo. Quando eu pego um mesmo concreto e aditivo, ele passa, apesar de estar atendendo à lei de continuidade, de estar com o MPT igual nos dois casos, o IPS igual nos dois casos, ele não flui porque as partículas estão atraídas uma em relação à outra. Quando você coloca agora uma molécula orgânica que acaba com essa barreira de atração e cria, na verdade, repulsão entre os caras, ou seja, você está mexendo aonde? Você está mudando essa superfíciezinha aqui por fora, usando um produto químico, uma peruca que você vai colocar no grão, alguma coisa que você vai mudar a superfície, esse cara passa disso para isso. Se essa fluidez for grande demais porque você precisa, você pode usar menos água também, né? Então você volta lá, é uma das formas de conseguir mobilidade com pouca água. As moléculas, na verdade, vão aderir na superfície dos grãos e vão criar uma barreira de repulsão. Né? Senão o grão vai estar assim, aglomerado, um vai estar colado no outro. Um grão colado no outro leva esse tipo de sistema, está todo mundo colado. Um grão desaglomerado, o sistema tem todo aquele projeto de mobilidade para fluir. Como é que são essas moléculas? Só para dar exemplo. Nós não vamos detalhar muito aqui, porque aditivo é uma terra maluca. É importante vocês conhecerem o conceito. Essa é a molécula mais famosa do momento para isso, chama policarboxilato éter. Ele adere toda a superfície tem carga elétrica, em meio aquoso. Então ele tem uma molécula orgânica que tem a carga elétrica contrária da superfície. Então se a superfície é eletronegativa, ele é positivo. E tem moléculas orgânicas no lateral que quando a próxima partícula se aproximar, ela não deixa chegar, como se você pusesse um para-choque. Né? Você agita, você quebra o aglomerado durante a agitação e a molécula gruda. A hora que ela quiser se atrair, eu criei uma barreira agora que não pode mais. Se você puser para cada carga negativa 20 cargas positivas aqui, inclusive você gera ainda uma força de repulsão, né? Você faz todo mundo ficar positivo anulando as cargas do outro sinal. Então esses são os aditivos dispersantes, que tem vários aí ao longo do século desenvolvidos. Primeiro desenvolvidos são os lignosulfonatos, que são os mais baratos, muitos usados até hoje, são derivados da celulose. Esse cara aqui que fez com que você faça um concreto mais fluido. Se você faz esse concreto estar fluido demais, você pode fazê-lo com uma consistência menor, porque você não queria tão fluido, você faz ele com menos água. Se ele tem menos água, ele é mais forte. Se ele é mais forte, passou do 20 megapascal, foi para 40, para 50. Então aí eles também são chamados de redutores de água, né, por causa disso. Segunda geração são aqui as melaminas, outro tipo de molécula orgânica. Os policarboxilatos têm essa arquitetura aqui que a gente chama de arquitetura PENT, né? Esses caras aqui são as gerações de aditivos. Basicamente, pensando naquele side slump, sem o aditivo, aquele cone você pararia aqui. Com o lignosulfonato você consegue abrir até aqui. Com uma melamina você consegue abrir até aqui. Com policarboxilato você abre muito mais. Que você está eliminando aquelas forças de atração e criando repulsão no teu sistema. Tranquilo? Por definição, então, aditivos são produtos químicos usados em teor pequenininho. Né? Você joga eles na argamassa, no concreto, no cimento e mexe com as propriedades bastante. Então, aditivo é aquela pequena pitada que muda muito a propriedade do teu sistema, como vocês viram para o dispersante. E aí eu pergunto para vocês, que outras coisas vocês gostariam de modificar no cimento? A cor? O cheiro? A densidade? Agora nós entramos no mundo da química, no mundo dos aditivos. Eu posso acrescentar função para aquela minha suspensão? Não posso? Você já imaginou algum aditivo que você quer colocar no teu concreto agora ou não? Não? Sabor, gosto? Não? Você pode imaginar o que você quiser. Existem vários outros. Posso querer dispersar. Posso querer acelerar ou retardar a minha reação.
posso querer incorporar ar, posso querer mudar a característica do líquido, esse concreto tem uma cara de gel. Por quê? Porque eu quero, porque minha aplicação demanda. Posso, aquela retração química que o cimento tem, eu posso controlar ela, impedir que ela aconteça. Né? Posso mudar propriedades. Falar um pouco de cada um bem rápido, mas aqui na verdade, meu desafio para vocês é vocês vasculharem esse mundo aqui. Eu posso controlar a velocidade com que a reação acontece. Se eu fazer a reação do cimento acontecer antes, esse cara vai chamar um acelerador. Se eu fizer a reação demorar mais, eu posso retardar. Se eu estou no inverno e que a reação é lenta, eu uso um acelerador. Se eu estou num verão que a reação é rápida, eu posso usar um retardador. Então, concreto para clima frio e clima quente é diferente. Só nessa questão de controle do tempo. Exemplo de retardador. Essa aqui é a curva de calor e hidratação que vocês já viram, né? Eu vou aumentando aquele mesmo policarboxilato, que é um dispersante. Quanto maior o teor que você colocar do policarboxilato, mais a reação vai sendo deslocada para a direita, ou seja, isso aqui é a liberação de calor em função do tempo. Mais retardada vai sendo a reação. Né? Então eu mexo com a cinética. Esse é um dos grandes problemas. Eu posso cortar um monte de água com esse aditivo, mas eu posso fazer a reação ser muito lenta. Então eu tenho que compensar esses efeitos. Posso fazer isso controlando a quantidade de gesso que tem no cimento? A quantidade de gesso que vai no cimento, sulfato de cálcio, ela está muito atrelada ao clinker, ao que você tem de composição lá, né? C3S, C3A, C2S. Então você não mexe muito com isso. Agora, a natureza do gesso tem muito impacto aqui. Porque se o gesso dissolve antes ou dissolve depois, essa reação é deslocada para a direita ou para a esquerda. Né? Inclusive, é muito importante saber a natureza do gesso para selecionar qual aditivo faz esse efeito. Então, quando você está colocando, uma das formas de retardar é impedir que o cimento e o gesso molhem, por exemplo. Posso não deixar a água molhar o cara, aí a reação não acontece. Ou eu posso inibir a reação do C3A. O pessoal de química se diverte aqui com a reação química, ou ele acelera ou retarda. Isso é importante aonde, do ponto de vista de estado fresco, trabalhabilidade? É com isso que você vai dizer, olha, esse caminhão betoneira pode ficar 4 horas na rua ou ele em 1 hora tem que voltar. A norma diz que um caminhão em uso urbano é 2 horas. Se você não lançou concreto em 2 horas, ele tem que voltar. Porque a reação química 2 horas está mais ou menos aqui, que é o padrão, né? Ah, mas eu vou fazer uma viagem longa. Então, retarda. Policarboxilato é um retardador, tem vários outros. Açúcar de cozinha é retardador, por exemplo. Né? Tem vários açúcares que são retardadores. Né? Vários fosfatos, vários celuloses são retardadores e tem outros aceleradores, né? Aluminato de potássio, carbonato de sódio e assim caminha. São produtos químicos que mexem com a reação ou com o molhamento da partícula. Uma outra família de aditivos, para a gente brincar, quero fazer meu concreto ter um mousse de chocolate, tem que ser uma espuma, porque eu quero ele menos denso, quero ele isolante térmico. Quero que quando vier uma nevasca, aquela umidade que está dentro do meu concreto, que vai virar gelo, que vai expandir, tem um local para ela caber dentro do meu concreto. Porque se não tiver nenhum, ela vai tensionar tanto uma estrutura que o concreto explode. Então, quando eu faço país de neve, eu tenho que deixar umas casinhas, igual uns buraquinhos de abelha lá, para o gelo expandir dentro e murchar, expandir e murchar. Então, eu tenho que incorporar ar em locais onde vai ter neve. Que essas bolinhas de ar que são feitas, por exemplo, usando um tensoativo, um detergente, tem um lado hidrofílico, um lado hidrofóbico. O lado hidrofílico vai ancorar na partícula, o lado hidrofóbico vai estabilizar a bolha de ar. Que você vai incorporar como? Batendo o teu concreto, né? Igual você bate uma clara em neve, né? O ar que entra, ele estabiliza e fica. Por isso que o sistema enche. É diferente de quando você põe um fermento químico que reage e libera gás, né? Poderia fazer isso aqui também, com pó de alumínio, mas se usa cada vez menos. A bolha de ar ancorada, esse sistema inchou. Então, um material que tem esse tipo de consistência, passa a ficar assim. Essa pasta, que a água entra, o ar entra na água, a água está na pasta. Então, quando você incorpora ar, você aumentou o volume de pasta. Se você aumentou o volume de pasta,
você aumentou o MPT. As pedras estão mais afastadas, o sistema tem grande mobilidade. Isso é muito usado em argamassa, né, demais, para ficar cremoso, e muito usado em concreto quando você precisa de um espaço para o gelo expandir dentro sem tensionar a estrutura. Então o ar incorpora na pasta, entra sempre um pouquinho de ar sem aditivo e ele aumenta a distância entre os agregados no concreto. Mais uma família. Você vê que a química nunca para, agora você vai dando funções alternativas. Caras que mexem com a água, éter de celulose. Por que eu faço isso? Pô, eu não fiz aquele concreto que tem que bater e colar? Eu posso pegar a água e converter ela num gel. Quem já brincou de artesanato, com esses que joga pedrinha, aqueles gelificantes na água, e você faz aqueles, parece um aquário, mas não tem água, né? Um gel, né? Gelzinho assim, né? Você faz com esse cara aqui, ó. Aí você, quando bater o concreto, ele bate e ele fica na parede, ele não escorre. Né? Fica igual um visgo colado lá, né? Uma argamassa fica um creme, então esse cara dá plasticidade, coesão. Esses géis geralmente são lubrificantes, o sistema fica mais cremoso. Então, na verdade, ele vai converter a água do teu concreto nisso, um gel. Se a água é um gel, o conjunto inteiro tem cara de gel. O teu concreto não vai escorrer quando você não quer que ele escorra. Se você vibrar, o gel fica fluido, o concreto fica fluido também. Se você quer evitar que as pedras afundem, se a tua peça é muito grande, você põe um pouquinho desse cara aqui. Depois que ele moldou, o sistema gelatiniza e as pedras não vão afundar, eles vão ficar estáveis, por exemplo. Ah, mas por que as pedras afundariam? Porque agora a minha pasta está com grande mobilidade porque eu coloquei dispersante, né? Os agregados estão muito afastados, o meu MPT é grande, a gravidade nunca para de funcionar. Esse cara, se ele tiver tempo, se o cimento demorar para reagir, ele vai para o fundo da forma. Um concreto moldado assim é heterogêneo. Aqui é uma propriedade mecânica, aqui é outra, né? Aqui tem menos retração, aqui tem mais retração. Esse cara com certeza vai fissurar, né? Você não quer fazer coisas grandes? Então, às vezes, quando você faz coisas grandes, a forma de controlar a gravidade é converter a água num gel, por exemplo. É uma função extra que você está acrescentando ao teu sistema. Eu posso brincar de tirar minha retração, que aqui é a curva de retração do cimento, aquela que a gente viu que o cimento retrai quimicamente. Cada cimento, se você lançar o tempo aqui, em algum momento que a reação acontecer, ele vai retrair mais. A sacada é simples. No instante que ele for retrair, você coloca alguém que expande. Aí quando ele quer retrair, tem alguém expandindo, mas tem que ser no mesmo instante. Porque se for depois, ele expandir quando ele já está um sólido, a peça estoura. Tem que expandir enquanto ela ainda está um creme, né? Quero encolher, ele está um creme, eu começo a expandir. O efeito de volume às vezes é zerado. O sistema não fissura. Muito usado em peças grandes, contrapisos, pisos grandes, etc., que você não quer junta, por exemplo, né? Expande por vários mecanismos, né? Pode incorporar ar, botar uma espuma, modificar a tensão de superfície da água, ou seja, não deixa retrair, que a água vai e não sai poros capilares. Eu não vou detalhar muito isso aqui, porque vai ter uma aula só sobre retração, né, os fenômenos que estão aqui, né? Bom, isso aqui é um desafio para casa. Eu vou mostrar para vocês que é um concreto seco, que é um autoadensável. Você já tem uma noção de granometria, mais pasta, menos pasta, maior MPT, menor MPT. Já mostrei para vocês famílias de aditivos. Como é que você escolheria aditivos para fazer um concreto com cara de farofa ou um concreto com cara de sopa? Esse é o desafio para vocês, né? Um autoadensável. Mais do que eu passar a cola de como usar aditivos, nós temos que entender que cada um tem uma função, você vai combinando essas funções, né? Não tem uma solução única, né? Quero pôr menos água, aí vocês vão brincar aqui. Bom, isso feito, já apresentei vários motivos para responder essa pergunta, quão importante é dominar o comportamento no estado fresco, né? Cara, hoje, já era importante antes, mas é mais importante para depois ainda. Porque esse é o concreto que vocês estão trabalhando, né? Não é mais o concreto clássico, o cara podia botar um monte de água, um monte de cimento. E só agregados premium, areia de rio, filé mignon. Vocês vão ver na aula de agregados que extração de areia de rio está proibida no estado de São Paulo. A areia redonda é a de rio, porque vai descendo o leito rodando, né?
Girando, girando, vai quebrando as arestas, ela vira uma esferinha, né? A areia da cabeceira do rio é angulosa, a areia lá no fim do rio é uma esferinha redonda. Essa areia é fantástica, né? Se eu quero mobilidade, se o grão é redondo, ele se gira para todo lado igual, ele dá mais mobilidade no meu sistema. Eu preciso fazer concretos que emitam menos CO2. Ou eu uso cimentos que têm alto teor de escória, etc., ou uso menos cimento. Para usar menos cimento, eu tenho que usar menos água. A água também falta. Então, no futuro dos concretos, esse parzinho aqui anda de mão dada. Como conseguir mobilidade com menos água? A única forma de conseguir é entender os conceitos de distância e de dispersão. Senão você vai estar sempre tateando no escuro. Esses caras têm que ser fáceis de usar, porque a mão de obra não quer mais ser escravizada e carregar peso, etc. É bomba, é máquina, é concreto macio, gostoso de trabalhar. Eu não posso ter desperdício, tenho que usar tudo. Então, se você entende os conceitos de distância, mesmo as frações granulométricas que não estão na norma, você consegue usar. Tem que ser fácil de ser trabalhado, aplicado, e aqui a gente chama de eficiente energia, é que na hora que você vai bombear, você não tem que trabalhar com pressões altas de bomba. Quando você vai misturar, você não tem que fazer muita força, porque isso é energia elétrica que você gasta no teu processo. Né? Levem as soluções duráveis. Isso aqui cresce cada vez mais. Hoje o que os caras falam é robô lançando concreto, até através de impressora 3D, né? Impressora 3D de concreto está chegando por aí, né? E muito mais. Então, o que a gente viu até agora, já era importante para a tecnologia comum, se torna ainda mais relevante. E o mantra sempre vai ser esse. O mundo sustentável acontece quando você utilizar o menor teor de água possível. Menor teor de água possível, menos poros. Menos poros, melhores propriedades no estado endurecido. Desde que você consiga moldar. Se você usar pouca água e não garantir a condição de continuidade, usar pouca água, o IPS é pequenininho, o cara não flui mesmo disperso, você não molda. Aí a tua peça fica com defeitos. Áreas de concreto que não preencheram a tua viga, que chamam de bicheira. Aí, apesar do concreto ser forte, o componente vai ser fraco, né? Então você tem que garantir isso daqui, né? Para garantir o teu sucesso na vida futura. Vamos voltar a isso muitas vezes. Quanto mais... Cadê a resistência? Está aqui. Quanto mais água, menor a resistência, mais permeável é o cara. Quanto mais poroso, mais fraco e mais permeável, ou seja, menos resistente e menos durável, que é pelos canais permeáveis que entram os agentes agressivos. Então o mundo quer andar para cá, né? Menos água para ter mais resistência e mais permeabilidade, para que de fato a gente para aqui agora, você consiga fazer, esse é um índice que é chamado de eficiência, quilo de cimento por metro cúbico por megapascal de resistência. E aqui está a resistência. Esse gráfico significa o seguinte. Esse cara aqui de 40 megapascal precisou de 6 quilos por metro cúbico por megapascal. Ou seja, 6 quilos por megapascal. O mesmo cara de 40 megapascal aqui precisou de 13, 15. Tem cara aqui que está perto de 18. Ou seja, esses caras aqui usam triplo de cimento necessário ou de ligante necessário para obter a mesma resistência. Porque com certeza eles precisaram de um monte de água para fazer esse concreto. E tiveram que botar um monte de cimento para fazer. Porque eles fizeram formulações com baixa mobilidade. Sacada de vir para cá é garantir mobilidade com o menor teor de líquido possível. Então, na verdade, esse é o desafio de vocês. Como combinar os ingredientes para andar nessa linha. Abaixo dela não pode vir, que é a norma, né? 250 quilos é o mínimo exigido por norma. Tá certo que em laboratório a gente faz um monte de cara aqui, né? Ou para obras que não dependam da norma, tipo uma barragem. Mas esse aqui é o beabá de vocês.